Que daí no elevador, às vezes, a gente tem uma sensação de ficar mais leve ou mais pesado conforme está andando no elevador. Normalmente, quando tu está subindo com o elevador, tu tem a sensação de ficar mais leve até tu chegar no andar que tu mandou ele ir, e quando tu tá descendo, tu tem a sensação de ficar mais pesado. Isso acontece normalmente porque o elevador também está acelerando quando ele está se mexendo. Aí, além da força da gravidade que tem no elevador, tem a força que o elevador está te fazendo. E daí, como essa é uma questão bastante comum, assim, para vestibular, Enem e tal, eu vou passar um exemplo para vocês. O material eu já deixei disponível lá no Moodle. Daí eu vou fazer só gravar um vídeo hoje com o exemplo do elevador e explicando os trabalhos para quem não escolheu ainda, né? Para quem ainda não começou a fazer. E daí para a aula de hoje vai ser isso. Ela vai ser uma coisinha mais curtinha, assim. Aí eu vou deixar, acho que umas 2 semanas para vocês fazerem os trabalhos e finalizar os exercícios. Vocês vão ter até o dia 19 para fazer, para entregar esse trabalho. Eu vou explicar mais ou menos como é que eu quero que vocês me enviem ele também, tá? Que talvez não tenha ficado claro lá. Que vocês escolheram os temas, mas eu não quero um trabalho escrito, eu quero uma apresentação. Quero que vocês façam uma apresentação, um vídeo, uma coisa assim. Então, eu vou começar primeiro pelo exemplo e depois eu passo para os trabalhos, tá? Aqui. Então, o exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Ele é uma questão de vestibular também. Para quem não sabe, o Unificado é um curso pré-vestibular que tem em todo o país, só que ele faz os próprios testes, assim, as próprias provas para aplicar para os alunos, para treinar e tal, como se fosse um simulado. Então, o exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Dentro de um elevador tem um objeto e tem peso de 100 newtons. Peso é a força da gravidade, tá? Peso é o nome da força da gravidade, de 100 newtons. Ele está apoiado sobre uma superfície, provavelmente o chão do elevador. O elevador está descendo e freando, está indo para baixo e uma aceleração negativa, com aceleração vertical para cima. Quer dizer que ele está descendo e a aceleração está indo para cima, está indo no sentido contrário. Considere, então, a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo. Durante o tempo de frenagem, durante o tempo que ele está freando, qual é a força que sustenta o objeto? Qual é a força que o chão faz para sustentar esse objeto de 100 newtons? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz isso e a gente vai, daí já está postado lá o exercício, e eu queria muito que vocês tivessem esses exemplos que eu passei para vocês no caderno de vocês. Como são só 5 exemplos, acho que não é tão complicado de todo mundo ter no caderno. Seria uma coisa bem interessante todo mundo ter e tal. E todos eles já estão no Moodle disponível, os exemplos, né? Então é só copiar, não precisa ser hoje, não precisa ser agora, mas um dia... Sir, Oi? mas os 2 primeiros exemplos o senhor disponibilizou no Moodle? Sim. Porque eu não tenho copiado eles, eu tenho só esses 4 últimos que o senhor passou. Sim, tem sim. Tem lá no Moodle. Deve estar... Tem exemplo lá, 1 e 2. Tem lá no Moodle. Tem tudo lá. Qualquer coisa, se não tiver, eu faço de novo e posto lá. Mas a princípio são 5 no total. E os outros 4 já estão lá. Esse aqui é para ser o 5º. Tá? Eu acho que já estão lá, porque eu fiz um vídeo com a outra turma e daí postei na turma de vocês. Tá? Esse aqui é para ser o 5º exemplo, então tenho... A moral é fazer sempre a porcaria do desenhozinho. A gente tem o elevadorzinho aqui, lindo, e dentro dele tem uma caixa. Tem uma caixinha aqui de... Aí, o que mais tem num elevador? Esse é o tipo da coisa que a gente não pode esquecer, né? Tem o cabo do elevador, segurando ele aqui. E a gente já pode fazer as forças que tem nessa caixa. A gente tem na caixa a força da gravidade para baixo e a força de sustentação, que ele chama nesse exercício, que é a força normal, que é a força que a superfície faz normal para cima. É a força com que o chão segura a caixa.
O elevador, segundo o exercício, ele está descendo, ele tem uma velocidade para baixo, mas ele está freando. Isso quer dizer que a aceleração dele é para cima. Ele desce freando, está indo cada vez mais devagar. Então, aceleração negativa. Qual é a pergunta desse exercício? Ele quer saber, ó, qual é a força normal, a força que a superfície faz para sustentar a caixa, tá? Ele já diz para nós quanto vale a força da gravidade. Força da gravidade, ele diz no início do exercício que vale 100 newtons, ou força-peso, né, também. Isso aqui também é conhecido como força-peso. Nos livros vocês podem encontrar dos dois jeitos, tá? Força-peso. Tanto força da gravidade quanto força-peso. Acontece sempre das duas formas. Então ele quer saber qual é a força normal. Outra informação que ele passa para nós, vou escrever em preto aqui, é esse valor dessa aceleração que ele tem, que é para cima, que é de 0,1 metro por segundo ao quadrado. Dito isto, a gente pode fazer daí, ó, a relação das forças que tem. Olha só, tem a normal para cima, então ela é positiva, menos a força da gravidade para baixo, logo ela é negativa. Isso é igual a massa do objeto vezes a aceleração que ele tem. Dessas três coisas, quatro coisas que tem aqui, ó, normal, força da gravidade, massa e aceleração, a gente não tem duas delas, que é a normal, que é o que a gente quer saber no final das contas, e a massa dele a gente também não tem, mas a massa a gente pode descobrir, ó. Como a gente tem a força da gravidade, vou escrever aqui do lado, força da gravidade vale 100, mas a gente sempre calcula a força da gravidade do mesmo jeito. Força da gravidade é sempre calculada com a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, que na Terra vale 10. Então, a gente pode substituir esses valores aqui, ó. Força da gravidade é 100, a massa eu não sei, e a aceleração da gravidade é 10. O que está multiplicando a massa passa dividindo, então a gente vai ter massa vai ser 100 dividido por 10. Isso vai ser igual a 10 quilogramas. A massa do objeto. Bem bonitinha. Aí a gente pode voltar para cá, ó, que é só completar os valores que a gente tem. Normal a gente quer descobrir. Força da gravidade vai ser menos 100. A massa dele é 10 vezes a aceleração, que é 0,1. Força normal, o que não tem o N passa para o outro lado, então o 100 que está negativo passa positivo. 10 vezes 0,1 dá 1, então 100 mais 1, a força normal é de 101 newtons. Por que isso é interessante, ó, pessoal? Quer dizer que aqui, ó, quando o elevador está descendo e freando aqui, tu vai ter uma sensação de que teu corpo está mais pesado do que ele realmente é. E daí, se um dia, se algum de vocês andar num prédio, num elevador de um prédio que tenha muitos andares, essa sensação é infinitamente pior, porque ele freia, ele desacelera com uma aceleração não tão baixa assim, não é tão pequena normalmente. Ela normalmente é um pouco maior que isso aqui, daí tu tem a sensação que está sendo empurrado contra o chão do elevador. E a mesma coisa quando ele está indo para cima. Ele está indo para cima e cada vez mais parece que tu está ficando solto no elevador, parece que tu está ficando cada vez mais leve. E esse é o tipo de sensação que tu tem porque tu está andando dentro do elevador que está acelerando. E é uma sensação bem comum assim que a gente tem. E isso só não acontece quando o elevador está com aceleração igual a zero. Se ele tiver com aceleração igual a zero,
daí tu não tem esse tipo de sensação. Mas normalmente quando ele tá chegando no andar que tu pediu, ele desacelera. Aí tu vai ter ou a sensação de estar sendo empurrado contra o chão, ou a sensação de estar flutuando dentro do elevador. Parece que tu vai ser jogado para cima porque tu te sente um pouco mais leve. Então esse é o último exemplo que eu queria passar para vocês. Nas próximas 2 semanas, vocês vão ter, para finalizar esses exercícios, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem e tal. Provavelmente eu vou botar um lá no Moodle, um exercício que provavelmente ninguém vai conseguir resolver. Tem um exercício lá da lista de exercícios que é incrivelmente difícil e normal. Acho que teve uma pessoa que resolveu nos últimos 5 anos e ele tá lá exatamente para isso, só para sacanear vocês e tal, para vocês não conseguir fazer ele e ficar chorando. Eles choravam normalmente quando eu sorteava esse exercício para eles me entregar, era bem engraçado. Eles ficavam bem desesperados, assim, mas teve uma menina que resolveu sozinha esse exercício. Hoje ela está no 3º ano, vai se formar esse ano. E agora eu vou mostrar para vocês daí a parte dos... Então, só para recapitular, vocês vão ter essas 2 semanas para fazer o trabalho e fazer os exercícios, até o dia 19, tá? Depois a gente vai fazer um questionário e vocês vão me entregar os exercícios. Só para finalizar, então, vou mostrar o que são os trabalhos para vocês. Mas o Oi? senhor vai falar para nós qual que é o exercício que tem que entregar? Sim, nós vamos sortear e num dia, assim, eu vou sortear e botar para vocês, assim. Mas acho que não vão ser todos, tá? Vão ser só, Mas tipo... tu já não botou esses exercícios? Oi? Tu já não botou esses exercícios ou tu vai mandar eles ainda pra gente? Já botei lá. Vocês têm ao todo, acho que 30. E vocês vão me entregar quantos vocês querem entregar? Um cada um. Tem certeza? Porque se tu errar, tu tira 0 daí. Pode ser uns 5, professor. 5? Pensa bem. Tipo, se tu... 5 valendo 100. Cada exercício vai valer 20 pontos. Não é muito. Então quer que a gente entregue logo os 30? Não, eu não quero receber 30 exercícios. É muito Eu pra vou fazer corrigir. 30. Normal, Olha, tá, gente, vou dar a moral É pra vocês. Ó. melhor colocar Normalmente, mais. É melhor quanto colocar mais, mais menos... e errado que botar menos e errar e tu vai se Ô, ferrar. professor, 10 exercícios, então. Normalmente o pessoal entrega 10 ou 15, entre 10 e 20. Daí vocês podem escolher no dia. Pra mim, tanto faz, tá? Eu acho que 10 tá bom já. Ô, Eduardo, tu tá no mudo, não dá pra te ouvir. Mas que porra, falando uma meia hora aqui. Que merda. Eu ia perguntar, o senhor vai... Martin, o senhor vai sortear e a gente vai entregar pro senhor no mesmo dia, é isso? Não, vocês vão ter, tipo, uns 2 dias pra entregar. Tipo, eu vou sortear mais até, talvez uma semana. Ah, beleza. Daí eu vou sortear, daí vocês vão me entregar, assim, e vocês não precisam entregar sozinhos. Vocês podem, tipo, entregar em trios, assim. Daí cada um faz uma parte e Agora daí ficou envia melhor. tudo. Ô, senhor, eu só não tô vendo aqui qual foi a aula que tu mandou os exercícios, eu não tô achando aqui. Ah, daí tá... Eu já te digo. Eu olho aqui e já te digo. Mas Professor. tá lá. Oi? Aquele desafio lá que uma pessoa conseguiu fazer só. Aquele lá não é obrigado todo mundo fazer, né? Não é nem obrigado a ninguém fazer. Não, porque os normal eu já tô me peidando pra fazer. Imagina aquele lá. Não, é complicado aquele lá. Na verdade, ele é bem fácil, mas normalmente o pessoal não enxerga. Deixa eu ver que aula que eu mandei eles. Quero ver qual que é esse daí. Eu mandei na aula da segunda lei de Newton. Já tá lá os exercícios. Mas eu posto eles hoje de novo, sem problema. Terceiro. Aí, só para terminar, então, deixa eu mostrar o que eu quero dos trabalhos de vocês. Ô, professor, é as Oi. 2 listas, né? São 2. Daí vai estar escrito assim, lista 1, exercício tal, lista 2, exercício tal. Para ficar bem tranquilo de vocês saberem qual é.